Bom dia, sejam todos bem-vindos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos, onde o nosso propósito é dar ao Senhor aquilo que é devido, a honra, a glória, todo o louvor, mas também aprender e estudar a Tua Palavra. Assim fazemos toda manhã de domingo, com o intuito de aprender mais acerca daquilo que professamos, acerca da nossa fé, e ter condição de responder àqueles que perguntarem acerca da razão da nossa fé. Então é importante, estamos aqui na escola dominical, numa classe única, mas com o mesmo propósito, com a mesma finalidade, de aprendermos acerca dos ensinamentos, dos mandamentos do Senhor. Mas o nosso coração também expressa a Ele a nossa adoração, o louvor, engrandecendo o Teu santo nome. Para isso eu convido você a abrir no Salmo 96, que fala desse tributo e glória e majestade a Deus, o motivo pelo qual aqui nos encontramos e nos reunimos neste lugar, para dar a honra, a glória devida ao Teu santo nome. Salmo 96. Glória a Deus. Amém? Então vamos lá. Assim diz o salmista, a partir do verso 1: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor porém fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor a glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegre-se os céus, e a terra exulte, ruja o mar e sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há, regozije-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de aqui estar, e dar a Ele a glória que é devida. A cada amanhecer podemos apresentar um cântico novo ao Senhor, bendizendo o seu nome, dando a Ele a glória que é devida. Verso 7 diz: tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Senhor, engrandecido seja o teu santo nome, bendita a tua presença que manhã após manhã nos assiste, porque as suas misericórdias se renovam a cada amanhecer. Estamos nós aqui, privilegiados, não melhores do que os outros, mas privilegiados por estar neste lugar que nos acolhe, que consagramos como o templo, a casa do Senhor, para o ajuntamento dos povos, as famílias dos povos, a família de Deus, dar a glória devida. E esse é o nosso propósito, que nos reúne, o que nos traz a este lugar, é dar glórias ao Senhor, e agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado, agradecer pela salvação, o perdão dos nossos pecados, pois reconhecemos, ó Deus, a nossa condição de pecadores, salvos pela graça, onde não há mérito nenhum, nada que nos credencie estar diante de Ti, a não ser a Tua graça. Muito obrigado. E a nos ajuntarmos neste lugar, queremos bendizer o Teu nome, com cânticos, louvando, adorando a Tua presença,
Também, ó Deus, ouvindo a tua palavra, como disse o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, para que assim, ó Deus, possamos em nossa jornada ter, ó Deus, o nosso caminho iluminado, tomarmos as decisões certas, direcionadas pela tua palavra, porque os seus mandamentos são corretos. Portanto, ó Deus, muito obrigado pelo ar que respiramos, pelo dom da vida e por esse momento. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, abençoe cada um daqueles que aqui se encontram, e que neste momento o coração, a mente estejam aqui por inteiro. Leva cativo todo pensamento contrário, Senhor Deus, todas as coisas que vêm para nos distrair, nos dispersar. Esse é o tempo para adorar a Deus, esse é o tempo para apresentar ao Senhor, como aqui disse o salmista, as nossas oferendas, ou seja, a nossa oferta, o nosso coração, o nosso louvor. Contamos assim com a tua presença, Deus, e desde já agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus, amém e amém. Vamos louvar a Deus e bendizer o teu santo nome, junto com nossos irmãos do Ministério de Louvor. Hoje o pastor Rafael do Ministério C está aqui também conosco, somando-se aos nossos irmãos, para juntos adorarmos a Deus. Então louvemos o teu santo nome. Graças e paz a todos, bom dia, amém? Quero que você tenha um sorriso para a pessoa que está ao seu lado, cumprimenta ela, dá um bom dia, abençoa a vida dela em nome de Jesus, vira para a pessoa que está atrás de você, faça isso também, glória a Deus. Casa do Senhor é um lugar de comunhão, é um lugar de graça, amém, glória a Deus.
obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo. E o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a tua palavra, que amam os teus caminhos. Muito obrigado, Jesus. Queremos estar, Deus, em Ti nessa manhã. Queremos estar, Senhor, num lugar onde só nós, Pai, podemos Te encontrar, Jesus. Que possamos ir de encontro a Ti, encontro, Senhor, ao desejo do Seu coração para nós. Porque nós Te amamos, bendizemos o Teu nome, Jesus. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Tu és bom, Jesus, Tu és bom, Jesus. Vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo,
ainda com as suas mãos erguidas, declare você mesmo esse amor. Você é a melhor pessoa para dizer acerca daquilo que Deus fez e tem feito na sua vida. Então nós podemos ultrapassar as letras do hino e deixar fluir do coração, do nosso coração, palavras que engrandecem, palavras que exaltam, palavras que bendigam e adoram o teu santo nome. Oh, você está na presença de Deus, você está diante do Pai, daquele que te ama. Nós podemos agradecer. Aonde é o Espírito de Deus, e tal como o ar que nós respiramos, o Espírito Santo, Ele está aqui. Aonde é o Espírito de Deus, ali é liberdade. Liberdade para você erguer as suas mãos, abrir a sua boca, louvar ao Senhor, declarar o seu amor, porque Ele nos amou primeiro. Ele veio ao nosso encontro com bondade e misericórdia, nos resgatou de um tremendal de lama, firmou os nossos passos sobre uma rocha. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele toda exaltação. Santo, santo é o teu nome, bendita a tua presença. Oh, adorado, adorado és tu, ó Deus. Senhor, quero te amar mais, Senhor. Você pode dizer isso a Deus essa manhã? Quero te amar mais, Senhor. Pega suas mãos, diga a Ele, rasgue o seu coração, declare o seu anseio, o seu desejo de amá-lo, de corresponder a esse amor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Aleluia, aleluia. Senhor, receba a nossa adoração, receba os louvores que entoamos a Ti nessa manhã. Gratos pela Tua presença, pois o Senhor está entronizado em meio aos louvores do Teu povo. A Tua presença que nos consola, nos conforta, nos alimenta, nós agradecemos. Receba, Senhor Deus, a adoração do Teu povo, frutos de lábios que confessam o Teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, erga a sua mão bem alta, adora a Ele, dê a Ele a glória que é devida. Santo, santo é o Teu nome. Glórias a Ti, Jesus, glórias a Ti. Amém. Cumprimente seu irmão, abençoando a sua vida. Glória a Deus. Hoje nós vamos ter oportunidade, aliás, agora pela manhã e também à noite, né? Eu fico feliz porque, como eu disse, né, a criança ela traz essa alegria ao nosso coração, né? E você vai poder conhecer, mas estaremos apresentando a minha xará. Tem a foto da minha xará aí? Pode apagar a luz aí. Irmão Pedro, primeiro interruptor aí. Aí, ó. Pode apagar ali. Isso. Não, eu sei que de manhã fica um pouco mais assim a claridade, mas aí está a Alana. Nós vamos, neste momento, agradecer e seguindo, né, o desejo, o propósito do coração dos pais, Tiago e Aline, que hoje aí conta com a presença também, o vovô Antônio, né, tá aí junto, o vovô Zé Luiz, Tânia, né? Rosane está aí? Eu não a vi, eu vou perguntar a Aline, mas eu vou pedir que a família possa estar aqui à frente, né, no caso à minha direita, e nós vamos estar apresentando a Alana ao Senhor, né? Glória a Deus. Te premiou agora, né, Aline? Eu sei que teve todo cuidado ali. Ai, ai. A Igreja Cristã Nova Vida, nós não batizamos as crianças, né?
Até porque não há nenhuma, de forma explícita, dentro da palavra de Deus, nós pautamos pela palavra do Senhor, uma recomendação acerca disso. Mas nós vemos, por exemplo, Maria e José apresentando Jesus quando criança. No ato em que Simeão, feliz, alegre, mesmo vendo o pequeno bebê, mas ali já reconheceu e revelado pelo Espírito Santo que se tratava do Salvador, ao ponto dele dizer, agora posso descansar em paz, porque os meus olhos já viram a sua salvação. Mas depois Jesus ele passou pelas águas, já tendo consciência, até mesmo para mostrar a importância daquele ministério. Ele deu importância ao ministério ali realizado por João Batista. Mas nós orientamos aos pais que têm o dever de ensinar no caminho. No caso de Tiago e Aline, mostrando, assim como nós acabamos de orar por tantas crianças que estavam aqui, que vão aprendendo acerca da palavra, até que um dia ela, tendo ciência do que se trata de arrependimento, de pecado, primeiro de ter consciência do pecado, que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e assim tomar uma decisão consciente por ela, ainda que os seus pais seguem, mas cada um responde pela sua fé. Ezequiel fala sobre isso, instruindo, o pai não vai responder pelo filho, o filho não vai responder pelo pai, o filho vai ter condição, mas nós apresentamos, seguindo o desejo do coração dos pais. E hoje estamos aqui para esse momento, especial. Se quiser pode, acender a luz aqui, que aí fica já melhor na filmagem, na fotografia. Ah, que benção, Aí, Alana. Viu? Irmãos, vamos estender as nossas mãos, aqui juntamente com a família. Bênção de Deus. Muito linda, Antes que o Zé Luiz chegue e fale que parece com for, Ele vai querer, atribuir a ele, Aline? Esperto, Mas eu vou ter um problema sério, que o Antônio também está ali, eu vou falar, não, parece com o Antônio. Não. Deus e Pai, nós estamos num momento de adoração ao Teu santo nome. Estamos aqui, Pai, para um momento especial de alegria. Os filhos são heranças do Senhor, diz a Tua palavra. E cabe a nós, pais, e hoje aqui se tratando de Tiago e Aline, o dever de ensinar o filho no caminho, até que possa devolver ao Senhor, porque pertence ao Senhor. E por isso eles estão aqui, cumprindo a Tua palavra. Assim, Deus, como muitos no passado apresentavam. Deus, estou aqui diante da Tua presença, como ministro do Evangelho, apresentando a Alana, que desde o ventre de Aline, já era abençoada, escolhida por Ti, pois o Senhor assim abençoou todos os momentos da gestação, até o seu nascimento, e agora de uma forma oficial, junto com a família, perante a congregação dos santos, a igreja, Deus, assim eu apresento a vida de Alana, que sempre pertenceu a Ti, mas é esse gesto de uma certeza que só o Senhor pode, de fato, cuidar 100%. Por mais que tenham todo o cuidado e o amor de Tiago, de Aline, dos avós, Deus, mas só o Senhor de fato pode cuidar a todo instante, a todo momento. Cuida, proteja, guarde, livre de todo mal. E Senhor, que os ensinamentos, Deus, a caminhada na Tua casa, onde a igreja é parceira, junta-se aos pais para ensinar as verdades sagradas do Evangelho da salvação, Alana possa um dia assim confessar com seus próprios lábios aquilo que com o coração creu, Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, e aí sim passar pelas águas, tendo ciência que aquelas águas estão ali sepultando a sua velha natureza, porque a Alana, com todo esse jeito meigo, criança inocente que de fato é, mas a nossa origem é a mesma. Todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus e da graça do Senhor. E assim, Deus, que seja a caminhada, a confissão de Alana. Mas agora, Senhor Deus, aqui estamos, na certeza do Seu cuidado, do Seu amor, junto com as autoridades, que são, Deus, os seus pais, apresentando, pedindo que assim, todos os seus dias sejam abençoados, e que ela continue crescendo em estatura, graça e no conhecimento. Para a Tua honra e glória, eu apresento a Alana diante de Ti, e faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz,
Amém. Glória a Deus. Olha lá, aqui, ó. Logo mais, nós temos mais um. Assim, atentando um desejo de um coração, de um avô. Se você desejar apresentar o seu filho ou o seu neto, pode nos procurar, né? Logo mais nós vamos estar recebendo aqui uma família, né? Os pais não pertencem à igreja, mas o avô desejou, perguntou se a gente poderia fazer isso, é lógico, né? Recebemos e apresentamos a Deus, né? A igreja ela tem que estar pronta para acolher, amar e assim receber aqueles que desejam expressar o seu louvor e adoração ao Senhor. Dando continuidade ao nosso louvor, a nossa gratidão a Deus, vamos apresentar a Ele aquilo que lhe é devido, o nosso louvor financeiro. Se você trouxe o seu envelope de casa, ou desejar, temos aí à frente alguns bancos, né? Os envelopes, numa sacolinha, você pode, se desejar, preencher e trazer aqui à frente, como uma expressão de louvor, de gratidão, porque reconhecemos que Deus, que é aquele que supre as nossas necessidades, que nos concede os recursos, saúde para a gente, né? Trabalhar e ganhar o nosso pão de cada dia. Se você desejar trazer, estarei aqui recebendo, senão você pode segurar a sua oferta e depois, né, vamos estar orando e entregando as salvas. Segure a sua oferta, vamos orar. Bendito Deus e Pai, com louvor, gratidão a Ti, reconhecendo o provedor de nossas vidas, aqui estamos, não pagando, porque o Senhor não exige, não requer de nós nenhum preço no que se diz respeito a valores, a dinheiro, mas eu penso que bem-aventurado, a Tua palavra diz, aliás, a Tua palavra diz que melhor é dar do que receber, e nós temos a alegria de apresentar, tendo a oportunidade de abençoar este lugar, que assim tem sido edificado, construído, através dos dízimos e das ofertas dos irmãos, sem qualquer envolvimento de terceiros, de políticos, porque nós não precisamos disso. E o Senhor nos dá essa condição de assim servir a Ti e poder usufruir, ó Pai, fruto da generosidade, da fidelidade dos irmãos, abençoando também como missionários, uma igreja que é missionária, abençoando frentes missionárias, abençoando, dando suporte a outras igrejas com irmãs, com o intuito de também ajudá-las na edificação. Então, Deus, muito obrigado pela fidelidade, a generosidade, o comprometimento dos irmãos, dos Teus servos, que nessa manhã trazem aqui, ó Deus, as suas ofertas. Nós apresentamos a Ti e agradecemos pelas entradas, no nome santo de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe a sua fonte de renda, a sua vida financeira. Glória a Deus. Enquanto os irmãos recolhem as ofertas, lembrando que no próximo domingo nós temos Santa Ceia do Senhor. E todo sábado que antecede a ceia, nós temos consagração. Queria te incentivar a estar aqui no próximo sábado, às 7 horas, e até mesmo com o propósito de vir para nós jejuarmos. Os nossos adolescentes podem acompanhar a irmã Camila, para nós apresentarmos um jejum a Deus. Essa semana você puder tirar um período, faça isso, como um fortalecimento da nossa fé, como um comprometimento com a obra do Senhor, com o reino de Deus, como quem busca o reino de Deus em primeiro lugar. Temos vivido dias de uma certa, onde o amor tem se esfriado no coração de muitos, e parece que é um esforço muito grande estar aqui, onde nós temos o salmista, quando ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós vemos os filhos de Corá, no Salmo 84, dizendo: eu encontrei seus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. A saudade que eles tiveram do templo. Saudade esta em que muitos, no período de reclusão, de pandemia, que não pudemos sair de casa ou abrir as portas da igreja, muitos declaravam na sua rede social, mas na prática, isso não tem sido realmente uma realidade. O desejo de servir a Deus, de fazer a obra, de levar esse amor, aquilo que nós estamos aprendendo. Daqui a pouco nós vamos dar continuidade à exposição, já estamos quase finalizando a primeira carta de João, falando dessa fé em Cristo, de expandir e anunciar, onde milhares de pessoas têm morrido, e nós somos os responsáveis, como tocadores de trombeta, de anunciar, de ser o atalaia, de falar, porque como ouvirão
Se não há quem pregue, como crerão? Se não há quem anuncie a palavra do Senhor. Então, esse propósito, Senhor, que essa chama se acenda no meu coração, para que eu possa te servir da melhor forma, respeitando e entendendo, né, as atribuições e a responsabilidade de cada um, que são trabalhadores, que têm os seus compromissos dentro da sua atribuição como um profissional, como um trabalhador, que tem a sua questão do lar, da família, que é importante que você valorize, cuide. É importante que você tire um momento para estar junto da sua família, junto dos seus, né? Faça isso, mesmo que seja às vezes um final de semana, um domingo, mas que isso não se torne uma regra. E às vezes a gente fica assim, olha para o tempo, olha para a televisão, olha para algo assim, não vou na igreja hoje não, como se fosse algo assim. Amados, pensemos no amor de Deus, o que Ele fez por nós, que não venhamos medir esforço, que não seja um peso para nós estar neste lugar, né? Porque quando se torna um peso ou uma obrigatoriedade, ou até mesmo quando fazemos como uma religiosidade, né? Como se quem está batendo um cartão, aí foi embora o amor. Então vamos pedir, como diz o antigo e velho hino, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Tá bom, irmãos? Então eu faço aqui, né, esse apelo para que esse seja o nosso propósito e no domingo possamos estar firmando essa aliança ao participarmos do pão, né, e do cálice na Santa Ceia do Senhor. Amém? Acho que está com um pouquinho de microfonia aqui. Jéssica, veja para mim, está um pouquinho alto. Eu pude cumprimentar aí o São Antônio, o pai da Aline, mas também vendo aqui os irmãos, amigos, Márcia, Francis, que bom, Vitória, Giovanni. Giovanni não, esse é o João Marco. Giovanni é o outro, casado. Não é isso? João Marco ainda mais novo, tem que guardar mais um pouco. Vitória daqui uns dias vai estar, né? Márcio não aprovou não. Desculpa, Márcio. Perdão, muda de assunto, né? Mas obrigado pela presença. Augusto também, é sempre bom poder ver os irmãos. Ângelo, seja sempre bem-vindo. Deus abençoe. Hoje também podendo ver aí os outros. Essa barba aí, rapaz. Eu ia te falar, o jovem, né? Na época de juventude, né, Ulisses? Assim, Deus abençoe. Obrigado aí por estar aí com a família, né? Sejam sempre bem-vindos a este lugar. Deixa eu passar meus olhos. Acho que eu dei as boas-vindas a todos. E como eu disse, dando continuidade, a nossa manhã tem sido de estudo da palavra de Deus. Nós estamos caminhando para uma reta, né, conclusiva, final da exposição da primeira epístola de João. E hoje nós vamos meditar em mais uma parcela da palavra de Deus. E eu convido você a abrir na primeira epístola, ou como costumamos dizer, a primeira carta. Outros até dizem assim, 1 João, né? 1 João, capítulo 5. Nós iniciamos na semana passada esse capítulo, cujo o intuito de João é enfatizar a fé em Jesus, crendo Ele como Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus. Primeira epístola, capítulo 5. Vamos ler hoje do verso 6 ao versículo de número 12. Se você puder se colocar de pé, se puder, né? Alguns estão com crianças e tudo, outras dificuldades, mas se você puder, assim fazemos em reverência para lermos o texto. Primeira epístola, capítulo 5, verso 6 até o 12, diz assim: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho
de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz o mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Oremos. Senhor, muito obrigado. Mais uma oportunidade de assim meditarmos na sua palavra, e aqui estamos. Seja com o nosso coração, com os nossos ouvidos. Espírito Santo que convence, Espírito Santo que ilumina os nossos olhos para enxergarmos, e assim também fala do coração para compreendermos e entendermos a verdade da tua palavra. Seja conosco. Contamos assim com a tua graça, com a tua presença neste momento de meditação da tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. A vida real, ela é construída sobre um sólido fundamento de certezas inabaláveis. Na semana passada eu iniciei falando sobre as certezas inabaláveis do cristão, e hoje, dando continuidade, seria então a parte 2. Lembrando, o companheiro de João, um dos 12, assim como João fazia parte dos 12 que Jesus escolheu, nós temos também Pedro, que fazia parte de um ciclo junto com João e seu irmão Tiago, mais próximo de Jesus. Esteve em algumas ocasiões em que os demais discípulos não estiveram presentes, como no Monte da Transfiguração, um exemplo. Também ali no Getsêmani, quando orava, estava ali Tiago, João e Pedro. E Pedro, na sua carta, disse algo importante que eu e você, que confessamos a nossa fé em Cristo, precisamos ter. Quando assim, então, diz em 1 Pedro 3,15, não precisa abrir: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E qual o intuito de João aqui? É exatamente isso. João, ele vem instrumentalizando, trazendo verdades importantes nesta epístola, a fim de que os seus leitores, os destinatários dessa carta, tenham certeza da salvação e da vida eterna. E aí, então, por uma questão de ênfase, como eu tenho feito frequentemente, e até obedecendo, ou melhor, seguindo o estilo de João nessa carta, que ele traz, por vezes, o mesmo assunto com o intuito de aprofundar, de trazer um conhecimento a mais. Então ele vai instrumentalizando, ele vai aprofundando alguns assuntos, e por isso ele repete por diversas vezes. Então, sentindo-se bem em casa dentro do contexto e do estilo do apóstolo João, eu aqui mais uma vez reitero, quando ele escreveu o Evangelho, ele escreveu com qual objetivo? Para que os incrédulos crescem que Jesus, aquele que estava ensinando e as pessoas estavam maravilhadas, aqueles que estava curando, operando maravilhas. Então, diante de tantos sinais, ele escreve para que os incrédulos venham crer que ele é o Cristo, o enviado, o Messias, o escolhido, o ungido do Senhor. E agora, na epístola, uma vez que aqueles incrédulos creram ser Jesus Cristo o Messias, ser Jesus o Cristo o Messias, agora então ele escreve a epístola com o intuito de fazer com que esses crentes tenham certeza da sua salvação. E contando com uma observação do irmão essa semana, eu gosto disso porque é importante a gente interagir e ver qual é o seu nível de interesse em estudar a palavra de Deus, para que você possa fazer aquilo que Pedro disse, que você tenha condição de responder a todo aquele que pedir razão da sua fé, que você possa falar, Então, conversando com o irmão chegou e falou: pastor, não seria o quarto evangelho que foi escrito por João uma espécie de, ali ele trabalhou um evangelismo, ele estava evangelizando. E agora, na epístola, ele está discipulando. Sim, é uma ideia que encaixa bem. Ele falou sobre os sinais, para que aqueles observassem que Jesus era o Cristo Messias. E agora, com o intuito de que os que creem tenham
certeza. O crente precisa ter certeza da sua salvação. O versículo 13 do capítulo 5, né? Nós paramos no 12, mas o versículo 13 ele diz, esse daqui é o propósito dessa carta, versículo 13: essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. E esse capítulo 5, ele vai dar ênfase a isso, a importância de crer em Jesus Cristo como o Filho de Deus. Porque crer no Filho de Deus é ter essa certeza da vida eterna. E não permitir que os opositores, João chama do espírito do anticristo. Nós estamos aí com a Bíblia aberta, né? Isso é importante. O capítulo 4, versículo de número 3, ele então está dizendo assim: todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido e que vem presentemente já, presentemente já está no mundo. O que João está fazendo? Ele agora está reiterando o que Jesus já havia advertido, e você depois em casa pode ler isso, em Mateus 24, 24, quando o Senhor Jesus disse que muitos iriam surgir, e por incrível que pareça, operando sinais e prodígios. Então, quando fala de sinais e prodígios, está falando de milagres. Jesus advertiu isso, Mateus 24, 24, se possível para enganar os eleitos. Jesus falou de algo que ia acontecer. João já diz, o espírito do anticristo já está no mundo, e tome cuidado com aquilo que eles pregam e falam, e para que a gente não fique, né, iludido, nós vivemos dias disso, né? Interessante, né, você vê João, mesmo que escreveu o evangelho, escreveu a epístola, que recebeu a revelação no Apocalipse, na ilha de Pátimo, quando estava ali preso, revelações tremendas, mas hoje tem profeta que consegue ter mais revelação do que o próprio João, que viveu ao lado de Jesus. O cara consegue no culto fazer 20 revelações. João estava lá num temor, né, numa situação adversa, mas ali em total ligação com o Senhor, não teve tanta revelação como a turma tem hoje. E às vezes você vê até alguns milagres, mas amados irmãos, o que nós precisamos estar atento é o que tem sido pregado, é o que tem sido falado. Para eu não ser enganado, para você não ser enganado, para você não ser iludido, então atente para a palavra de Deus. E nós temos visto que João, o que ele fez? Ele elaborou 3 provas para poder distinguir o verdadeiro cristão para o falso crente. Provas essas irrefutáveis, que distingue, que dá legalidade, que traz a marca, porque não basta apenas eu dizer que amo a Jesus, que sirvo a Jesus, que creio em Jesus. Ele então traz coisas importantes. Então, dessa forma, João vai instrumentalizando, dando condição aos seus leitores de ficarem firmes e vencerem assim os opositores. Ainda no capítulo 4, né, eu estou relembrando algumas coisas aqui, até bom que os irmãos que não vinham acompanhando, estavam presentes, principalmente os visitantes, possam se inteirar do assunto, daquilo que nós estamos tratando. Pois aí no versículo 4 do capítulo 4 ele diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Por quê? Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Mas isso não pode ser apenas um jargão bíblico. Não, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mas tem uma questão aqui da ligação, da fé, dentro dessas 3 provas que João elaborou, para dar essa consistência, para dar esse esclarecimento aos seus leitores. E quando ele fala de crer, de fé, ele está falando de qual prova? Qual prova? Fé, crer, é prova o quê? Doutrinar, irmãos, é a doutrina. O que você crê? Eu creio em Cristo. Lembrando que quem eram os opositores, né? O espírito do anticristo, mas tinha um ali que principalmente nos dias de João liderava Finco, Cerinto de Éfeso. Ele era um opositor, né? Que seguia, né, a filosofia, a seita do gnosticismo, e eles não acreditavam na divindade de Jesus. Mas o que João escreveu lá no Evangelho, no capítulo 1? No princípio era o verbo, né? Ou a palavra, o logos, o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era
Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Então ali ele interrompe toda aquela falácia, porque Cerinto, ele então colocava que não podia. Jesus apenas na hora do batismo recebeu o Cristo, aí ótimo, mas antes da crucificação o Cristo se retirou e ficou apenas ali o homem. Essa era a filosofia, essa era a pregação, que então João tinha que combater, e por isso ele então enfatiza nesse capítulo 5 a importância de crer. E quando nós cremos, nós temos presente em nosso coração aqui a prova doutrinária, que é fé. É por crer em Cristo que nós vencemos o mundo. Veja só o versículo 5 do capítulo 5. Isso nós falamos na semana passada. Eu estou aqui, fazendo um feedback, recapitulando. Quem é o que vence o mundo? Versículo 5 do capítulo 5. Quem é a igreja? Quem é que vence o mundo? Pode ler. Senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus. É a prova doutrinária. Assim é conhecido o verdadeiro cristão. E esse mesmo que diz e confessa a sua fé em Cristo, isso está ligado a essas três provas, Em segundo lugar, ele ama o irmão. É o que nós chamamos de prova social. O versículo 2 do capítulo 5, falamos isso na semana passada. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, João vai reforçar essa importância de amar. E quando eu digo que eu amo Jesus, oh Jesus, meu coração, Senhor, meu coração se derrete, tu sabes que eu te amo. Mas e o teu irmão? Qual é a prova social? O que então enfatiza? O que de fato dá essa legalidade? Qual é a marca que diz? Porque João adverte, versículo 20, nós também falamos na mensagem anterior, se alguém disser, versículo 20 do capítulo 4, se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, ele é o quê? Mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. É a prova social, o amor a Deus. Crer, obedecer, prova doutrinária. Amar o irmão, amar os filhos de Deus, assim como também nós nascemos de Deus e somos filhos de Deus. Verso 1 do capítulo 5, todo aquele que crê que Jesus é Cristo, é nascido de Deus, então nós pertencemos à família de Deus, e assim devemos amar a família de Deus, os filhos de Deus. Se não fizermos, somos mentirosos. Então essa é a prova social, que então João, em toda essa carta, ele agora resumiu nesses 5 primeiros versículos, que meditamos na semana passada, falando então, dando ênfase à questão dessas 3 provas. E aí ele então vai falar agora sobre a prova moral, quando no versículo 3 ele diz assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos o quê? Os seus mandamentos. O que nós cantamos aqui? Acho que foi o segundo hino. Terceiro hino, que no finalzinho é fácil da gente lembrar, quero te amar mais, Senhor, quero te amar mais, Senhor. E o que estava dizendo lá no miolo, na mensagem, vamos dizer assim, do hino? Quem são os que amam? Os que guardam os seus mandamentos e os cumprem. Estes são aqueles que me amam, é o que diz a palavra do Senhor. E Jesus já havia dito isso, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esses é que me amam. João 14, versículo 21, palavra do Senhor Jesus Cristo. E assim são as marcas que identificam. João trouxe essas provas para então poder dizer quem é o verdadeiro cristão e quem é o falso crente. Essas verdades precisam estar presentes na nossa vida. Então nós reforçamos essa ideia de João, essa mensagem de João, e hoje, diante daquilo que nós lemos, do verso 6 ao versículo 12, ainda não vou concluir hoje essa epístola, o que vimos aqui é João realçando a base da sua autoridade. Ele então vai dizer que o testemunho de Deus, é acerca da vida de Deus, do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que é o testemunho verdadeiro. O versículo de número 9, ele diz, o testemunho de Deus é maior. João, amados, é bom lembrar que ele era um dos 12.
João, além de ser um dos 12, fazia parte de um ciclo mais próximo, que eram os 3. João esteve lá quando Jesus, na casa de Jairo, quando ressuscitou a sua filha. João esteve presente no Monte da Transfiguração, como eu já disse aqui, também no jardim do Getsêmani. E lá no Monte da Transfiguração, quando Pedro, entusiasmado com aquilo que viu, porque ali presenciou o representante da lei, que era Moisés, o representante dos profetas, que era Elias, e com a presença do Cristo ali, glorificado, transfigurado, ele ficou tão entusiasmado: vamos fazer aqui um acampamento, para a gente ficar só aqui. Esqueceu dos outros que estavam lá embaixo, esqueceu dos 9, da família. Vamos fazer aqui uma tenda para Moisés, outra para Elias, outra para Jesus, negócio que está muito bom. Aí o que aconteceu? Vem uma voz que interrompe e diz o que para Pedro? Você lembra? Vamos ler mais a Bíblia, ó. Este é meu filho amado, a ele ouvi. João estava ali, e João fala do seu testemunho. No versículo 9, ele diz aqui do capítulo 5: se admitimos o testemunho dos homens, ou seja, se vocês acreditaram e creram, nós que fomos testemunha ocular, presente, acompanhamos, vimos esses acontecimentos, aí ele vai dizer: o testemunho de Deus é maior. E o que Deus então vai aqui testemunhar? Então, o testemunho de Deus acerca da vinda de Cristo. Aliás, o termo testemunho é o tema dessa sessão, desses 7 versículos que lemos, do versículo 6 até o versículo de número 12. Esse é o tema, o testemunho, que vai então fortalecer ainda mais, para que eu e você, assim como os leitores de João, tenham plena certeza que nós somos salvos e temos a vida eterna. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, João, como eu tenho dito, e ele escreveu por diversas vezes, falando sobre isso, ensinando, como eu tenho falado, muito mais do que uma carta, do que uma epístola, é um tratado teológico, a defesa do Evangelho de Cristo, destacando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, exatamente para romper, para ter condição de confrontar, melhor dizendo, com verdades, aquilo que os opositores, como Cerinto, queria então descredenciar acerca de Jesus como o Filho de Deus, como o Messias. Então, João, ele vai ali colocando essas verdades acerca de Jesus. Por quê, amados? Jesus, lá já no seu ministério, ele já foi muito atacado, no período do seu ministério terreno. Só para a gente lembrar, os fariseus, os sacerdotes, chamaram Jesus de enganador. Depois você lê em casa, Mateus 27, versículo 63, Jesus foi chamado de enganador por aqueles homens. Há muitos, como por exemplo Cerinto, dizia que ele era apenas um homem comum, e ele não podia ser ao mesmo tempo homem e Deus. Áureo de Alexandria disse que ele foi o primeiro a ser criado por Deus. Jesus é criador. O próprio João, no capítulo 1 do Evangelho, ele vai dizer, quando no verso 1 ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. É o versículo de número 2 e 3, ele vai dizendo que todas as coisas foram criadas por ele. Então, falando, não colocando Jesus como uma criatura. Áureo de Alexandria fez isso. Os testemunhas de Jeová não reconhecem como Deus. E João fala também que a mesma reverência, as mesmas atribuições que são dadas a Deus devem ser dadas a Jesus. Os espíritas dizem que ele foi um grande mestre, os muçulmanos dizem que ele foi apenas um grande profeta, mas quem de fato é Jesus? O que João quer colocar acerca de Jesus? E João então ele fala do testemunho do próprio Pai, como aqui nós já vimos o versículo 9, porque o testemunho do Pai é maior. E o Pai, ele testificou isso na história. Aí fala aqui o texto de 2 tríades, uma tríade no céu e uma tríade na terra. E ele fala de 3 testemunhos. Interessante, por que João ele utiliza esse recurso? Porque João fala sobre 3 testemunhos. Os seus leitores eram um misto. Tinha gentios que se converteram, mas também tinha judeus. Aí João, ele faz uso de algo que está na lei.
né, no texto do Antigo Testamento, tanto em Deuteronômios, capítulo de número 17, versículo 6, como em Deuteronômio 19, 15, depois você lê em casa. E o que diz esse texto lá em Deuteronômio? Ele vai dizer que o testemunho ou o depoimento de 2 ou 3 pessoas vai dar a comprovação, a veracidade de uma questão particular. Então, por isso que João recorre, né, a esse fato da lei. E ele então vai falar sobre 3 testemunhas. Testemunha que o Pai dá para testificar acerca da veracidade que Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o enviado do Senhor. Aí ele vai falar sobre água e sangue, né? Voltando ao texto que nós lemos hoje, versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá o testemunho. Então, ele fala desses 3 testemunhos que o Pai apresenta, que dá essa veracidade. E é interessante porque há algumas interpretações acerca dessa questão. Ele veio por água e sangue. Lutero e Calvino, eles entendiam que era sobre o sacramento que João estava falando, o batismo e a Santa Ceia. Agostinho de Hipona, né, conhecido também como Santo Agostinho, ele já colocava que isso representava aquele episódio registrado no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34, quando então Jesus é perfurado ali com a lança, né, por um dos soldados, e dele, né, saiu água, né, misturada com sangue. Mas é interessante o depoimento de Tertuliano, e se formos olhar para o contexto, que é importante, né, não apenas isolar o versículo, mas olhar o contexto. Lembrando que João, ele escreve para que esses irmãos tenham certeza, mas ele está combatendo os opositores. E qual era o grande opositor? Né? A questão de Cerinto, de Éfeso, falando, né, dando ênfase ao que os gnósticos assim apresentavam, não tendo Jesus como de fato Deus, a divindade de Cristo. E aí, se olhando por esse contexto, né, se aproxima muito, é mais consistente o que Tertuliano escreveu, dizendo que a água e sangue fala então do batismo, mas também da morte. Porque Jesus, ali em todo momento, ele fez questão principalmente de dizer também acerca da morte, porque Jesus não deixou de ser Deus, o Cristo não se retirou, ali ele estava, também sofrendo, também se entregando, aliás, em todo momento. Eu mencionei aqui, enquanto apresentava a Alana, a fala de Simeão, quando pega aquela criança, e apesar de ele estar ali com um bebê de poucos dias, né, ele reconheceu pelo Espírito Santo que era o Salvador, o Filho de Deus. Os anjos proclamaram e adoraram e glorificaram. Então, em todo momento, ali estava o Senhor. Foi gerado, né, obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Então, se tratava de todo momento de ser o Filho de Deus. Então, no episódio do batismo, vamos relembrar, deixa marcado aqui, e agora alguns versículos eu faço questão que você leia. Mateus 3, o episódio do batismo. Dando então fundamento, argumento aqui, acerca daquilo que João está traçando. Mateus capítulo de número 3, no episódio do batismo. Firmando aqui essa questão, que aquele que veio por meio de água e também pelo sangue. E como eu disse, apesar de várias vertentes, nós, diante do contexto daquilo que João escreveu e que Tertuliano então assim pôde falar, temos visto como o batismo e a morte. Aí no batismo, no ato do batismo, no capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia o quê? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, nas águas, o próprio Deus, a voz do céu vem e diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. No episódio da morte, várias situações,
Uma delas que chama muito atenção, né, eu preguei aqui na celebração da Páscoa, falando do testemunho do centurião. Um homem que estava acostumado com aquilo dali, com crucificação, de matar, como se estivesse matando um inseto, pisando numa barata, eliminando qualquer coisa, sem qualquer tipo de sentimento. O centurião era um homem preparado para aqueles episódios. No entanto, diante do acontecimento, como diz o texto, Lucas, o médico, ele registra isso no capítulo 23, ele vai falando que o céu se escureceu, do período de meio-dia até 3 horas da tarde, né? Até a hora nona, como alguns textos diz. O véu do templo se rasgou, e aquele homem acostumado, né, com matar, e provavelmente tinha no seu currículo de um soldado romano, de um torturador, milhares de pessoas que ele matou a sangue frio, sem dó, sem qualquer compaixão, e de repente um homem frio, insensível como esse, com mal alojado no seu interior, no seu coração, tem essa revelação e percebe, de fato, este era o Filho de Deus. Amados, a obra do Senhor, então lá na morte, no sacrifício, na cruz, os eventos que aconteceram exatamente naquele momento, no efeito na natureza, na questão de escurecer tudo, o efeito no templo, um local onde os judeus tinham como, né, a parte da sua devoção maior, para eles então ali estava o lugar sagrado, onde havia as romarias, né, os desfiles, que todos saíam das diversas regiões para nos dias da Páscoa, nos dias de Pentecoste, oferecer as suas ofertas, adorar a Deus. O véu do templo foi rasgado, algo que para eles era super sagrado, e de repente um homem romano que não é judeu, frio, acostumado a executar as pessoas, identifica e proclama, de fato ele é o Filho de Deus. Exatamente isso que João está dizendo, aquele que veio, ele veio por meio de água, o sangue, mas também o terceiro testemunho, nessa tríade de testemunho terreno, água, sangue e o Espírito Santo. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que dá testemunho, João 15, 26. Opa, vamos lá? Deixa aí marcado, vamos lá ao Evangelho. João. Evangelho de João. Então já falamos do que significa a água, do que significa o sangue, falando do batismo e da morte, e o Espírito Santo, onde o próprio Senhor Jesus Cristo, no seu discurso, nas suas últimas falas, num tom de despedida diante dos seus discípulos, provavelmente ali no cenáculo, onde ele instituiu uma nova aliança, ele então vai dizendo acerca dessas verdades. Aí no capítulo 15, versículo 26, ele vai dizer assim: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de quem? De mim. Então o Espírito Santo é o que testemunha. João, Pedro, os outros discípulos, depois diante do Sinédrio, que cobravam, que prenderam, que o sufocavam por pegar a Cristo. Você está em João, próximo livro, Atos dos Apóstolos, então falando da história da igreja, falando do que esses homens passaram. Aí no capítulo 5, versículo de número 32, o que eles dizem? Ele está defendendo a sua fé em Cristo, está defendendo a pessoa de Jesus como Deus, como Salvador. Antes de ler o 32, 31, diz assim: Deus, porém, com a sua destra, o exaltou príncipe salvador, ele fala de Jesus, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, verso 32, nós somos o quê? Testemunhas destes fatos, e bem assim, quem? O Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, João fala do testemunho do Pai, que é maior. Olha, se vocês acataram o testemunho de homens, de pessoas como eu que estive presente, né, João falando assim, junto com ele, participando desses eventos, maior é o testemunho do Pai. E o Pai testificou, né, na história por meio dessas 3 testemunhas,
da água, do sangue e do Espírito Santo, que então confirma e traz paz ao nosso coração. Mas há a tríplice, ou o tríplice testemunho do céu. E aí faço aqui uma observação, porque o texto está aqui, me ajuda, entre colchete, é esse aqui o sinal? É isso mesmo? Pedi aí ajuda a tia Natália, né? Turma de formação de letras aí, para não deixar o pastor aqui em apuros. O versículo de número, voltando lá ao texto de origem, 1 João 5, o versículo de número 7 vai dizer assim: pois há 3 que dão testemunho. É colchete, não é isso? Parentes? Não, parentes acho que é aquele assim, ó, tipo uma orelhinha, né? Aí vem aqui no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Aí alguns vão falar assim: não, pastor, eu não vi isso aqui na minha Bíblia não. Se você pegar a NAA, realmente você não vai ver. Porque nem todos os textos, né, estavam presentes. Por isso que ele está aqui entre colchete, ou alguns entre parentes. Não havia em todos os originais. Mas aqui está falando, né, exatamente da Trindade. Embora você não encontre nessa palavra escrita na Bíblia, a Trindade, ele é um conceito evidente, explícito, meridianamente falando, né, claro, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Porém, quando você vê essas expressões entre colchete ou entre parentes, significa que nem todos os textos originais foram encontrados. E algumas Bíblias não passam aqui. Mas nós temos evidências claras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que fala, né, da Trindade. Um Deus que é uno e trino ao mesmo tempo. Não são 3 deuses, mas um só Deus, pela mesma substância, em 3 pessoas distintas. Quando você recusa o testemunho do Pai, quando você recusa o testemunho de Deus falando do próprio Filho, você está considerando ele mentiroso. Isso a gente tem que ter muito cuidado. Ao versículo de número 10 do nosso texto de origem, João 5, versículo 10, vai dizer assim: aquele que crê no Filho de Deus, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Que testemunho? A certeza em nosso coração. Dada por quem? Pelo Espírito Santo. Paulo, quando escreveu a sua carta aos Romanos, ele fala sobre isso. Vamos lá, Romanos 8. Alguns versículos eu cito, outros eu faço questão de você ler, porque é o que traz fundamento. Pastor Alano, eu preciso que você confira na Bíblia, você estude, para que você não se baseie apenas do que o pastor Alano está falando, mas daquilo que a Bíblia diz. João, ele vai trazendo então, instrumentalizando, mas dando ao povo o que ele fala, mostrando os fundamentos. E como aqui eu tenho dito, a sua ênfase acerca da fé em Cristo, agora ele está falando do testemunho. Essa edição fala de testemunho. Então, alguns trechos é importante a gente ler. E falando dessa certeza no coração, de ter esse testemunho da fé em Cristo, Paulo escreveu sobre isso, quando na sua carta, no capítulo 8, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 15, ele assim, então, diz: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai, ou papaizinho querido. Verso 16, o próprio, quem que testifica aí? O próprio Espírito, está em letra maiúscula, está falando do Espírito de Deus, Espírito Santo. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Que somos filhos de Deus. Por isso nós temos certeza, convicção. O Espírito, ele testifica. Quem crê tem nele, tem em si esse testemunho, que nós somos filhos de Deus. E voltando lá ao texto de origem, capítulo 5, versículo 1, diz: se todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus. Fala da nossa questão familiar. Somos filhos de Deus, nascemos de Deus. Agora é um problema sério quando você não crê. Porque a parte B do versículo 10 vai dizer, no capítulo 5 de 1 João, a parte B do versículo 10 vai dizer assim: aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho.
E Deus não é mentiroso. Como o autor, a carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 18, ele diz que é impossível Deus mentir. Então, a nossa fé em Cristo testifica que somos filhos de Deus. E o testemunho que sustenta a fé em Cristo não é um vago boato espiritual, mas ele tem conteúdo preciso. O versículo 11 diz assim, então, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em quem? Está em seu Filho. Então, tal conteúdo, amados irmãos, é a mensagem acerca da encarnação, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Como João, repito, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A encarnação, a morte, ele foi crucificado, e a ressurreição. Porque na Semana Santa, a gente dá muita ênfase ao sofrimento, aquilo que Cristo passou, padeceu. Normalmente as peças dão ênfase e retrata mais o período ali da crucificação, do julgamento, do castigo, que é importante, e a gente traz a memória para entender até que ponto eu tenho retribuído, eu tenho valorizado esse amor, aquilo que Cristo sofreu por mim. Porém, pouco se fala do domingo da ressurreição. E o apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 14, ele diz, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Então é importante ressaltar isso. Essa mensagem, ela tem um conteúdo, porque ela fala da encarnação, da morte e da ressurreição de Jesus, por meio do qual a vida eterna se tornou acessível ao homem, através da nossa fé no Filho de Deus, porque o último versículo que nós lemos, o versículo 12, diz assim, aquele que tem o Filho tem a vida, mas aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. A importância da fé em Cristo, o único e suficiente Salvador. Lucas, que escreveu o Evangelho, e também o livro que fala da história da igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, nesses momentos em que os discípulos são confrontados, mas eles fazem questão de dizer, e o versículo 12 do capítulo 4 de Atos diz, não há salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O apóstolo Paulo, São Paulo, um homem santo, de grande importância, que trouxe os ensinamentos, que escreveu as cartas, ao escrever o seu filho na fé, Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, ele diz que não há, só há um Deus, um só Deus e um só mediador. Não há outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Ele é o único e suficiente Salvador. Aquele que crê tem a vida eterna. Se vocês acreditam no testemunho, no depoimento humano, João está dizendo, o testemunho de Deus é maior. Ele fala desse tríplice testemunho terreno, da água, do sangue e do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas também, nessa parte que está entre parênteses, falando do testemunho do Pai, que lá no batismo diz, esse é o meu filho amado em quem me compraz. Lá no monte da onde Jesus foi transfigurado, temos uma mania de chamar o monte da transfiguração, o monte não chamava isso, mas o monte onde Jesus foi transfigurado, naquele momento de empolgação de Pedro, a voz vem e cara diz, este é meu filho amado, a ele ouvi. Então João fala do testemunho também, do tríplice testemunho do céu, do Pai, quando fala da palavra, o Logos de Jesus e o Espírito Santo, aquele que nos convence, aquele que é nosso coração, por isso testifica, quem crê tem em si esse testemunho, como Paulo escreveu a Romanos, onde o Espírito Santo bute em nosso coração essa certeza, que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, e só há salvação em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Na semana que vem, eu quero dar continuidade
espero assim, quem sabe concluir essa primeira epístola de João, trazendo verdade, para que aqueles que aceitaram a Cristo, agora tenham plena certeza da sua salvação, consequentemente, a vida eterna com o Senhor. Feche seus olhos e curve sua cabeça. Deus e Pai, muito obrigado. Mais uma porção da Tua palavra que ouvimos essa manhã. E assim como o propósito de João era fazer com que os seus leitores, os destinatários dessa carta, pudessem compreender e entender acerca do Evangelho, do propósito, e assim, ao mesmo tempo, resistir e vencer os opositores, que tentavam descredenciar aquilo que os apóstolos pregavam, que era acerca de Cristo, e descredenciar o próprio Jesus. Mas João trouxe verdades, provas irrefutáveis, para que então pudesse assim os leitores entenderem quem de fato é o verdadeiro cristão. E hoje nós temos a oportunidade, ao discorrer pelos versículos dessa epístola, que possamos ter esse entendimento e ter a capacidade de responder àqueles que pedirem razão acerca da nossa fé. Como é o Teu Espírito que convence, como é o Teu Espírito que dá esse entendimento, que o Teu Espírito fale melhor a cada coração. Vá além das limitadas palavras do servo pastor Alain, mas como aqui foi citado a Tua palavra, que é verdade, os Seus mandamentos, que são perfeitos, que são retos, ilumina os olhos e traz paz ao coração, que assim possamos ter essa convicção e certeza, através da obra do Teu Espírito em nossa vida, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Nós já estamos agora encerrando o nosso culto. Logo mais estaremos aqui às 19 horas para dar continuidade à nossa adoração, o nosso louvor. Lembrando que terça-feira nós temos reunião de oração, 7h30. Sábado, que antecede a ceia, consagração às 7 horas. Vamos fazer um propósito essa semana, irmãos. Precisamos, uma vez ciente, convictos dessa verdade, proclamar, anunciar, né? Porque quem ama, cuida. Quem ama não retém. Nós não temos o direito, não vamos monopolizar, né? Isso não é meu, não. Aquilo que está em nós tem que fluir como um rio de água viva. Precisamos anunciar, é a oportunidade que Deus tem nos dado para ir e pregar o Evangelho. Amém? Eu quero agradecer mais uma vez aqueles que nos honraram hoje com a sua visita, que veio, revendo alguns irmãos e amigos. Volte, né? As portas estão sempre abertas para que receber os irmãos e juntos adorarmos a Deus. Estenda suas mãos, nós vamos orar pelos pedidos. Pedir aqui também o consolo, a família, né? da irmã, do Mazinho, que o Senhor recolheu, aprove ao Senhor recolher o irmão Nelson, e vamos pedir ao Senhor o conforto e o consolo aos corações. Senhor, neste momento de identificação, de se compadecer, de não entender, porque não há como dimensionar a dor de uma esposa, de um filho que perde um pai, uma esposa que perde um marido, não há como dimensionar, mas, ó Deus, se compadecer, chorar com os que choram, porque todos nós estamos sujeitos a passar por situações semelhantes a esta. Mas o mesmo Deus que assim permite, como diz o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio na hora da angústia. É nesse momento de angústia, de dor, de tristeza, que o seu Espírito, o Consolador, Jesus disse, virá o Consolador. E esse possa trazer o bálsamo, o refrigério, o consolo ao coração dos familiares do irmão Nelson. Senhor, nós entregamos nas suas mãos, assim como tantos pedidos que aqui se encontram, irmãos nossos que estão se submetendo a alguns exames, alguns irmãos que já estão num processo de tratamento, alguns até mesmo com intervenções mais sérias, como radioterapia, quimioterapia. Senhor, toma nas suas mãos. Esse é o momento que nós temos para lembrar de alguns que não puderam estar aqui, porque não puderam por causa de uma doença, de uma enfermidade, não foi porque foi uma escolha, eles não puderam porque estão necessitados, estão num processo difícil. Mas há aqueles que não há uma questão física, mas a questão da alma,
estão adoecidos, o seu emocional está abalado ao ponto de adoecê-lo mentalmente. Alguns, ó Pai, num processo de depressão. Senhor, estamos aqui com a tua igreja, e com a tua igreja não cabe a nós julgar, não temos esse direito. Nós precisamos fazer aquilo que João escreveu: ame. Quem ama cuida, quem ama socorre, quem ama ora, mas também visita, quem ama se compadece, quem ama não abandona o soldado ferido, porque nós somos o bom exército de Cristo, e não podemos deixar os soldados feridos na metade do caminho. Não cabe a nós avaliar o porquê, mas o nosso papel, como Tiago escreveu, diz: por muita eficácia tem a oração do justo. Ore, entregue a Deus, peça a sua misericórdia, a sua graça, e que o Senhor assim visite cada situação. Também escrito nesse livro, nesse caderno de oração, nesses pedaços de papel, Senhor Deus, nos álbuns de fotografias aqui, representando famílias, toma nas suas mãos, ó Pai, segundo o teu poder, a tua graça, a sua bondade, a sua benignidade, visita, removendo o mal, repreendendo tudo aquilo que não vem de ti, e trazendo o seu desacato coração, a restauração. É o que nós te pedimos, Senhor, e entregamos também esse culto a ti, e que possamos lembrar da nossa missão. Aviva a tua igreja, Senhor, aviva o teu povo, que a chama do evangelho arda em nosso coração, que possamos nos empenhar de trazer mais um para participar conosco do culto. O evangelismo pessoal, o cuidado de convidar, de assistir, de esperar, de recepcionar, que volte essa chama. Ó Deus, a alegria que sempre tivemos de cumprimentar um ao outro, de se preocupar com o outro, que isso possa manter presente em nosso coração, quanto filhos de Deus, quanto aqueles que são nascidos de Deus e que devem propagar esse amor, e assim possamos proclamar as suas maravilhas através do evangelismo, seja ele na distribuição do folheto, seja de uma outra estratégia, seja num convite pessoal. Senhor Deus, abençoa, unge os lábios dos seus servos ao ministrar a tua palavra, e que a igreja tenha, ó Deus, essa consciência cristã do seu dever. Portanto, Deus, assim eu oro, ao entregar esse culto, grato pela vida dos irmãos, de tudo aquilo que pudemos realizar aqui essa manhã, da apresentação da Lana, Senhor Deus, dos irmãos, amigos que nos visitaram, estiveram aqui conosco. Senhor, leva-nos agora debaixo das suas santas e poderosas mãos, abençoando esse restante de dia, Senhor, trazendo paz, harmonia nos encontros, ao redor da mesa, ao participar do alimento, do pão nosso de cada dia que o Senhor tem nos dado. Abençoa, Senhor Deus, cada família, cada ajuntamento. Nós assim te pedimos, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Tenha um bom dia, vá em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.